Ok, já estamos no ar. Hoje nós vamos ter mais uma sessão de debate com as nossas manas, Ariane Nhane e a Luiana Kanza. Vamos atrasar um instante, mas vamos tentar compensar isso com alguns debates, algumas cenas ligadas às autarquias e desse jeito nós já estamos a iniciar a nossa atividade. Vou passar aqui para o vídeo. Ok, já estamos no ar. Estamos no ar. Hoje é mais um dia para falar sobre as autarquias. Projeto Agir, Jornada do Poder Local, Underground Consciente. Sou um cidadão sem orientação, puberdade é só orgasmo.
Ok, acompanhamos aqui a música do Tônio ou Mbonzo Lima. Vamos ver se conseguimos entrar na nossa atividade de hoje. Estou aqui com a informação das nossas convidadas. Vamos esperar um pouco pela outra convidada. Mas enquanto isso, nós vamos passar mais uma música. Ou não, vamos passar um debate, um debate nessa senda das autarquias. Vamos passar a algo que está ligado às autarquias. Foi uma atividade realizada no Kazenga e vale a pena ver de novo. Vale a pena ver de novo. Porque as autarquias foram concebidas pelos gregos há 2018 anos atrás. Antes de Jesus nascer, eles já falavam de autarquia. Nós estamos no século XXI, estamos a discutir se Viana deve estar nas autarquias ou não, Casenga deve estar nas autarquias. Isso não tem vergonha de chegar nesse ponto. Porque os outros já falaram, isso já está ultrapassado. Até se você entra na internet e colocar na Google autarquia, vai ver que há poucas matérias sobre autarquia. Porque a autarquia é tipo a água que você está bebendo, é obrigatório mesmo a beber. O poder tem que estar nas comunidades, o poder não pode estar sempre centralizado na cidade alta. Porque os problemas que estão lá os problemas daqui da nossa comunidade não chegam na cidade alta, por exemplo. Vejam os bidões de águas que estão aí. O João Lourenço onde está não sabe que as pessoas aí não têm água. A rua, se tiver malha, a estrada, se tiver o lixo que sai na rua. Ele que está lá na cidade alta não tem televisão, não tem câmeras suficientes para saber que nos Kwanza a polícia está batendo neles. Ou então a Jungueira passa essa ou aquela dificuldade. É preciso que o governo central partilhe os poderes com a comunidade. Ao partilhar esse poder, há também um alívio por parte dele. Que antigamente nós íamos manifestar no 1º de maio por falta de água no município do Kazenga. Com a implementação das autarquias, não precisamos de sair mais daqui. Para ir até no 1º de maio, nós sabemos que o autarca vive aí na Maboi. Vamos ir na casa dele. Nós não temos água porque você que nos fechou aqui as torneiras. Não precisa mais de sair daqui até no 1º de maio. Então, é este medo que o MPLA tinha de implementar as autarquias. E por outra, os militantes do MPLA em todos os bairros, em todos os bairros de Angola, são as pessoas mais arrogantes que existem. Quando estão a passar, passam sempre nos carrões, vão passear, não sei o quê. Como é que você vai votar no autarca assim? O MPLA sabe que assim não vai ser possível lhe votar. Os autarcas são pessoas humildes, pessoas que lidam com as comunidades. Pessoas que conhecem os problemas da comunidade. Aquele senhor, o Tamil Narciso, está sempre no carro, tem segurança que lhe abre a porta, não falta água na casa dele, ainda por cima vive no Talatona e governa um município que está no Kazenga. Fica totalmente complicado. Ele não sabe quais são os problemas que estão no Kazenga. Então, as autarquias proporcionam nas comunidades formas de participação. Houve uma falha. Aqui uma falha. Ainda bem que saiu. Já estamos no ar. Porque as autarquias foram concebidas pelos gregos há 2018 anos atrás. Antes de Jesus nascer, eles já falavam de autarquia. Nós estamos no século XXI, estamos a discutir se Viana deve estar nas autarquias ou não, Casenga deve estar nas autarquias. Isso não tem vergonha de chegar nesse ponto. Porque os outros já falaram, isso já está ultrapassado. Até se você entra na internet e colocar na Google autarquia. Hoje as mulheres, hoje as duas jovens vão falar sobre o que elas acham do processo autárquico, como é que está a ser feito, quais são as suas expectativas
no que diz respeito às autarquias. E nós, dentro de algum instante, vamos começar a nossa atividade. Vamos começar a nossa atividade, mas já estamos no ar. Já estamos no ar. Aliás, compreende-se. Não se compreende a lógica, mas compreende-se a intenção. Porque é que durante tanto tempo esta questão do poder local foi postergado? Nós ouvimos sistematicamente durante o tempo de paz, quando se começou a pensar em eleições em 2008, falou-se que as eleições autárquicas seriam em 2010 ou em 2011. Tivemos eleições em 2012, depois as eleições autárquicas seriam em 2016 ou 2015. Tivemos agora eleições e ouvimos as mesmas pessoas dizerem que eventualmente em 2021 ou em 2022. Bom, e parece que de facto estamos a empurrar este assunto com a barriga. Parece de facto que na anterior administração de José Eduardo Santos nunca houve intenção de se fazer autárquicas. E isto tem razões que são profundas, tem razões de incapacidade técnica que são profundas, e eu refiro-me substancialmente às questões relacionadas com a partidarização do Estado. Quando olhamos para a nossa administração, onde nem sempre a competência foi o elemento primordial para se aferir, portanto, a quem deveria estar no sítio, e por isso nós tivemos governadores que se mantiveram 30 anos no cargo, não é? Quer dizer, absolutamente irrealista. Se nós formos ver estas províncias, um governador que esteve 30 anos no cargo, por exemplo, ou 20 anos no cargo, devia, mesmo com o dinheiro que lhe foi dado, devia ter mostrado algum trabalho. E muitas vezes não mostrou, porque, de facto, faltou sempre visão a estas pessoas, ou à maioria destas pessoas, que, como faltou visão à administração central. De facto, nós não temos o país que temos apenas porque saímos de uma guerra. Obviamente há um espaço documentário relativamente às questões e à herança pesada que foi a guerra, mas nos últimos anos a nossa condição atual, portanto, está absolutamente assente na má governação, na má gestão, na ausência de visão estratégica para o país. Nós fizemos vários planos, no sentido de dizer, o próprio MPLA fez vários planos, agendas programáticas 2017, 2021, 2032, 2000 não sei o quê, mas que a maior parte das coisas não se materializaram. E quando eu faço este ponto prévio, quero dizer o quê? Relativamente às autarquias, do meu ponto de vista, estou a dar a minha opinião, que me engaja, obviamente, apenas a mim. Este atraso todo, do meu ponto de vista, sempre teve a ver com a falta de vontade política. Porque quando nós queremos fazer uma coisa com ou sem condições, mas se for no interesse dos proponentes, as coisas acontecem rapidamente, mesmo que não hajam todas as condições, portanto, nem todas as condições estejam materializadas. O que acontece com as autarquias locais é que, infelizmente, a autarquia vai ser um grande termômetro para ver quem é o partido que está doente ou não, porque ela vai penalizar pessoas. Portanto, se eu tiver um presidente da Câmara que durante 4 ou 5 anos não tenha trabalhado, como é o caso de muitos dos nossos governadores, que foram turistas nas suas províncias, que não desenvolveram coisíssima nenhuma, muitos deles não conhecem os municípios que fazem fronteira, se calhar, com a província. Se foram lá foi no dia da tomada de posse ou na semana a seguir e depois não voltaram lá mais. Portanto, este tipo de governação telepática não vai funcionar nas autárquicas. Na autarquia, o presidente da Câmara tem que ser um indivíduo do terreno, ele tem que ter visão, portanto, o candidato, é esta a questão, o candidato, seja um candidato independente, que eu espero que quando houver autarquias haja a possibilidade de haver candidatos independentes, que esta coisa de nós, cidadãos, termos que nos sentar ou submeter sempre à filiação ou à militância política é injusto, coarta as nossas liberdades. Portanto, eu espero que, de facto, seja, portanto, um candidato vindo de um partido político, seja um candidato independente, se a lei evoluir nesse sentido. Eu espero, de facto, que estas autarquias possam trazer, com esta renovação, só elas podem trazer desenvolvimento, de facto, à província. Porque esta gestão centralizada é impossível
eu esteja, que eu em consciência seja capaz de perceber exatamente, eu estou a falar, eu Ministério, eu Banco Nacional, eu Finanças, que eu esteja a ver exatamente o que é que está a acontecer. Nós temos um país que é metade da Europa. Uma gestão centralizada é absolutamente irrealista. Foi possível, foi aceite nas condições em que vivemos até 2002. A partir desse momento, dever-se-ia tinha sido imperativo que de facto se tivesse começado a pensar num outro modelo de gestão do território. E depois há uma outra questão, que é a injustiça das comunidades. As nossas comunidades não têm voz. Elas vão se queixar a um SOBA que é de um partido. Esse SOBA transmite a uma administração que é do mesmo partido. Portanto, não chega cá fora, muitas vezes. Não chega cá fora, isto independentemente, não estamos a poder ser, não é por ser o MPLA, podia ser outro partido qualquer. Não há espaços independentes onde que a população tenha acesso para expor as suas preocupações, fora da militância. Portanto, uma gestão autárquica, as eleições autárquicas, do meu ponto de vista, são alguma coisa que assustavam e por isso nunca foram implementadas, nem sequer pensadas. Nós fomos ludibriados, se assim se pode dizer, porque elas foram constantemente adiadas, exatamente por causa do medo. Porque a eleição autárquica, mais do que a eleição legislativa ou presidencial, ela vai penalizar ou beneficiar, neste caso, felicitar a gestão pessoal. Porque quando nós estamos a olhar para o governador, para o presidente da Câmara, a maior parte das pessoas já nem quer saber se ele é da direita, se é da esquerda, se é do partido A, se é do partido B. Ele vai ser penalizado ou vai ser felicitado por aquilo que fez diretamente em benefício ou prejuízo da população, da evolução da sua própria cidade, dos seus próprios, das vilas e das aldeias. Portanto, e aquilo que aconteceu até aqui, não. Nós tínhamos uma gestão, eu digo tínhamos porque aparentemente ventos de mudança se instalaram, ou se estão a instalar, e provavelmente acredito que foi dito pela nova administração, portanto pela administração do Presidente João Lourenço, foi dito que as autarquias locais são uma prioridade. Portanto, o Presidente João Lourenço tomou posse há cerca de 2 meses, ainda é cedo para cobrar, mas obviamente estamos expectantes que esta questão esteja na sua agenda e que de facto se materialize com a brevidade que se impõe. Se os partidos políticos de facto não entenderem, se os partidos políticos de facto não entenderem que a dinâmica das autarquias pressupõe um conhecimento profundo, como dizia o Ismael, um conhecimento profundo das potencialidades da área portanto, para a qual estão a concorrer para uma governação. Se não entenderem que, para além deste conhecimento profundo das condições, eles próprios terão que se reinventar no sentido de ter capacidade para liderar alterações significativas, de facto não vamos a lado nenhum, teremos uma mesmice, não é? Que era aquilo que nós não víamos anteriormente até agora, portanto que ainda não mudou nada a esse nível. Nós, se formos a Benguela, se formos ao Ijo, se corrermos diferentes províncias, à exceção de Luanda, que é um caso de estudo, não é? Porque em Luanda toda a gente manda, quer dizer, manda o governo da província e depois manda toda a gente. Mas nas províncias, de facto, não vemos uma grande diferença no modelo de governação, no modelo de liderança, no modelo de inovação. As províncias também tiveram dinheiro nos últimos anos. Não foi só a ausência de dinheiro que travou o progresso das províncias, foi sobretudo a ausência de prioridades, foi sobretudo uma má gestão, foi sobretudo uma ineficiência. Portanto, a questão das autárquicas, quando me dizem, não, eu compreendo perfeitamente e aceito aquilo tudo que, portanto, com os constrangimentos que
sólidas, são sérios, como é que eu ia dizer, são estruturantes, mas nós temos que começar por algum lado. Temos que começar enquanto experiência. Quando nós instalámos a democracia, em 1992, também não estávamos preparados para governar. É certo que foi uma democracia amordaçada, mas não estávamos preparados para governar em democracia. Estávamos a sair de um partido único, de um modelo de partido único, estávamos a sair praticamente de uma ditadura. E com os avanços e os recuos que tivemos, foi possível chegarmos até onde estamos hoje, sem grandes turbulências. Portanto, estarmos a impedir até termos um modelo perfeito de autarquias, de facto, vamos chegar a 2050 e vamos continuar à espera do modelo perfeito, porque eventualmente não vai haver modelo perfeito. Eventualmente o modelo perfeito vai surgir no decurso da própria, como é que eu ia dizer, da própria coexistência com esta nova perspectiva. E a pergunta que eu faço é, será que com a instauração de uma autarquia que, ainda que não esteja assente no modelo mais eficaz e no modelo mais acabado, será que vai ficar pior do que está hoje a governação provincial? Esta é a pergunta que eu acho que nós nos devemos fazer, porque neste momento nós não temos governação provincial. As nossas províncias estão verdadeiramente paradas. Nós temos problemas sérios que não chegam à administração central e que não são resolvidos. Estou a falar, por exemplo, do caso da seca severa. Todos os anos este problema se repete e não tem havido nenhum tipo de política efetiva que tenha, pelo menos, mitigado o problema. Estamos a falar de outra questão importantíssima que tem a ver com os direitos humanos. Estamos a falar do esgoto das terras das pessoas. As pessoas estão a ser retiradas das suas zonas, das suas terras, e não está a ser devidamente acompanhado. Portanto, há uma série de problemas que dizem respeito como é que eu ia dizer, portanto, que interferem com a nossa liberdade enquanto cidadãos, que interferem com os nossos direitos nas províncias, que eu penso que, já para não falar do peso do subdesenvolvimento, que obviamente Luanda, por mais que tente ser um motor do desenvolvimento do país, sozinha não consegue nada. Estamos a falar de uma capital administrativa que só consome, não produz. Não é? E, portanto, o problema é sério. O problema das autarquias é um problema sério. Eu concordo com o Ismael, ver-se-ia, e isto é imperativo, que a sociedade civil se levante e que os partidos políticos aceitem o desafio de colocar um timing. Não podemos continuar a aceitar que todos os anos nos digam que é para o ano, não é? Parecemos aquele burro que põe uma cenoura à frente e nós vamos sempre andando atrás da cenoura e nunca conseguimos apanhar a cenoura. Portanto, é imperativo, de facto, criar timings, é imperativo ver o que já foi feito e o que falta ser feito e quanto tempo é que é preciso. É imperativo também perceber que, eventualmente, não vamos começar da melhor forma, mas teremos que começar em alguma altura. E também é imperativo que esta nova administração, e eu estou esperançada que isso tenha condições para acontecer, comece por este elemento que eu referi no início, que é a despartidarização da administração pública. Porque se isto não acontecer, qualquer cidadão independente, e mesmo que nós façamos a tal recolha ou a tal, portanto, concursos públicos para atrair as melhores pessoas no âmbito da municipalidade. Se nós, na qualidade de independentes, ou outras pessoas na qualidade de pertencentes a outros partidos políticos, porque é um direito que assiste, entrarem numa administração que é maioritariamente controlada por um partido e forem ostracizados, forem hostilizados, ou não for referida, de facto, não for reconhecida a sua competência, não valerá a pena, não mudará nada. Portanto, uma das questões principais que nós temos que, de facto, lutar para que aconteça, porque, em regra, as eleições vão passar a ser, infelizmente tem acontecido, não é? Tem sido 5 em 5 anos, não no modelo que eu gostaria que estivesse a acontecer, que eu gostaria de ver um Presidente da República a
eleito pessoalmente e não escondido debaixo das saias do partido. Espero que possamos um dia mudar esta Constituição até para garantir a eleição independente, tal como espero que aconteça essa capacidade de candidatos independentes se elegerem ou se candidatarem nas autarquias, seja para vereadores, seja para presidentes da Câmara, obviamente respeitando. Desculpa, eu tenho uma rinite alérgica e este ar-condicionado matou-me quando entrei aqui. Seja para presidentes da Câmara, seja para as autarquias, esta figura do candidato independente é uma figura que pode assegurar uma dinâmica completamente diferente, que pode permitir que muitos dos cidadãos que vivem nas províncias, pessoas com reconhecida capacidade técnica, ou pessoas com reconhecida visão, ou pessoas com reconhecida capacidade de gestão, mas que eventualmente não sejam partidários, possam dar o seu contributo ao desenvolvimento desta província, portanto, sem estarem, obviamente... Ok. Agora vamos entrar para o nosso debate, já estamos completo. Quem quiser dar continuidade a este vídeo está disponibilizado na nossa página. Basta entrar no meu canal do YouTube, Hitler Samussuk, vai encontrar o vídeo. Vamos entrar para as nossas convidadas. O microfone está desligado. Aqui está ligado. Ok, agora está ligado para todos. Agora que já estamos todos preparados, vamos começar para a nossa atividade. Podemos? Podemos. Ok, então vamos começar contigo, Ariane. Ok, então vai partilhar conosco as suas expectativas ou a visão que você tem das autarquias. Já estamos no ar, então a palavra fica para ti. Muito obrigada, Hitler. Muito obrigada e boa noite a todos, independentemente do fuso em que estiverem a ouvir-me. Eu sou Ariane Nhani, sou ativista social, líder cívica e tenho participado em algumas atividades que visam a ajudar no despertar da mente juvenil, a ajudar naquilo que é os jovens e não só, a poderem pensar mais por Angola, pensar mais pelos outros e não serem muito individualistas. No entanto, qual é a minha opinião acerca das autarquias? Autarquias, para mim, é descentralizar o poder. Autarquias, para mim, é encontrar a melhor forma de juntos podermos trabalhar pela nossa nação. Por que eu digo isso? Muitas vezes, quando nós estamos totalmente ligados a partidos ou fazemos parte de um governo, contamos com determinadas pessoas que nós já conhecemos, ok? Mas, quando nós usamos o método autárquico, nós encontramos valências tanto dentro daquele meio em que nós conhecemos, como também em outras pessoas que também querem contribuir pelo bem do nosso país, pelo bem da nossa comunidade. Eu não sei se todos têm conhecimento, mas seria muito bom todos os dias partilharmos aquilo que nós pensamos, aquilo que os outros pensam, aquilo que nós queremos acerca das autarquias. Autarquias é escolher um membro, um jovem, um adulto, que tenha maturidade suficiente, que a comunidade encontrou nele capacidade de gerir, capacidade de gestão, para então o mesmo poder contribuir com o pouco que tem para ajudar a organizar o meio em que vive. No entanto, para mim, autarquias é isso. Autarquias é podermos todos ajudar para o bem do nosso país, para o bem da nossa comunidade, para o bem da nossa província. É todos nós podermos dar um contributo. Se eu vivo no Camama, se eu vivo na Mutamba, se eu vivo no Quilamba Quiache, se eu vivo no município de Belas, eu consigo destacar no meu bairro ou no meu município uma pessoa que tem feito ações
que não pensam só em si próprio, ações que possam pensar de forma generalizada. Às vezes organiza campeonatos, às vezes organiza recolha de lixo. São nessas pequenas práticas, nesses pequenos exemplos que nós encontramos os verdadeiros autarcas. E é aí onde esta pessoa que se calhar não tem uma grande influência a nível da elite, mas a mesma pode contribuir com aquilo que sabe, porque não vai deixar os seus vizinhos sem energia, não vai deixar os seus vizinhos sem água e tudo mais, nas condições básicas. Para mim, autarquias é poder resolver aquilo que é mais básico, que não pode então ser resolvido e não tem sido resolvido há um tempo. Então é mais ou menos isso. É praticamente isso. Para mim, essa é a expectativa que eu tenho da autarquia. É encontrar uma forma de todos juntos contribuirmos para o nosso país. Bom, boa noite a todos que estão a nos ouvir. Eu sou a Luiana Kanza, ativista social, sou turismóloga, então tenho como estudo o comportamento das pessoas na sociedade. Falando hoje sobre as autarquias, eu entendo que as autarquias são um conceito de pessoas ou grupos que correspondem como residentes de um determinado município, que têm como tarefa assegurarem os interesses específicos do município. Por quê? Há muita gente que ainda acredita que as autarquias é criar representantes de municípios diferentes, ou seja, qualquer um pode ser eleito. Para representar um município, tem que ser alguém que vive no dito município, que conhece a realidade das pessoas que lá vivem, que conhece as dificuldades e que esteja empenhado em salvaguardar os interesses dessas mesmas pessoas, porque essa pessoa é que vai ser a voz do povo, é a pessoa a quem nós vamos pegar no final do seu mandato ou do seu poder. Vamos cobrar resultados, segundo aquilo que são as dificuldades que cada um vive em cada município, porque cada município vive dificuldades diferentes. O autarca vai trazer a solução para isso, vai ter que ser a pessoa que nós vamos dizer, não, o fulano vai resolver o problema, ou pelo menos ele vai estar engajado em resolver a situação, em melhorar a nossa vida. Não vai ser uma pessoa que vai entrar, vai pura e simplesmente absorver o poder, usar disso para benefícios próprios e mais tarde sair dos municípios sem fazer nada. Então, trazer as autarquias é melhorar a vida das pessoas, melhorar as condições, estruturas que existem nesses municípios para o bem dessas comunidades. Porque há muita gente que acredita que o autarca é só mais um líder no poder, é só mais alguém que vai entrar, vai receber a sua porção do bolo e deixar o povo para escanteio. Não. Nós é que vamos eleger, nós como povo, vamos eleger o autarca, para que ele possa resolver os nossos problemas e quando não resolver, nós vamos cobrar no sentido de saber o que se passou durante o tempo todo que teve no poder, como é que foi o dinheiro de investimentos e financiamentos no nosso município, como é que foi colocado, onde é que foi investido, quais problemas é que foram resolvidos, em que mudou a vida dos munícipes que estão nessas comunidades. Se alguém tiver alguma pergunta, nós já estamos abertos. Nós queremos trazer uma conversa na qual várias pessoas possam contribuir. Por enquanto ainda não temos nenhuma questão, mas eu mesmo vou fazer algumas questões para vocês. Isso. Como é que vocês acham que as mulheres em Angola estão preparadas para o desafio das autarquias? Quando eu falo das mulheres, estou a falar das mulheres membros dos partidos políticos, membros das organizações da sociedade civil e aquelas mulheres que são líderes comunitárias a nível das comunidades. Nós temos muitas mulheres que conseguem se empenhar, tal como vocês já referiram aqui, das características para um autarca, que reúne, ou seja, que deveriam ser reunidas por um autarca. Como é que vocês vejam este cenário? Vou começar com a Ariane. Mais uma vez, obrigada, Hitler. Na realidade, eu vejo que, nesse momento, eu acredito que ainda é necessário fazer-se muito trabalho.
Porque, não obstante a situação da pandemia, eu sei que no princípio do ano tinha uma organização da PNUD e a Assembleia Nacional que estava a capacitar as mulheres candidatas a autarcas. Então, esse processo estava a decorrer em bom tempo, em uma boa velocidade, mas depois houve essa interrupção, né, por causa dessa situação do mundo, não só de Angola, e então encontramos esse momento assim, meio que estagnado, por causa da situação da Covid-19. No entanto, eu acredito que para as autarquias é necessário se fazer um maior trabalho de sensibilização, de capacitação das mulheres, a fim das mesmas poderem estar bem ligadas e bem conectadas à situação das autarquias. Não só as mulheres, como também todos os outros jovens, mas aqui especificamente as mulheres, por quê? As mulheres, por natureza, têm uma capacidade de gestão. As mulheres, por natureza, têm capacidade de gestão. Por que eu digo isso? Porque as mulheres são donas de casa, são mães, são mulheres, têm o seu esposo e ainda trabalham. E às vezes não trabalham numa única coisa, trabalham em 3, 4, 5. Então a mulher tem uma capacidade de gerir que só Deus a deu. Então, desta forma, as mulheres, como líderes autárquicas, seriam uma grande valência. Estariam, até de certo ponto, se forem bem capacitadas, bem instruídas, elas estariam em um número maior como candidatas, então encontraríamos uma diferença. Não puxando a brasa para a nossa sardinha, né? Está aqui a Luiana, mas nós temos visto algumas entrevistas que os países liderados por mulheres estão a conseguir lidar ou sustentar-se melhor nessa fase da Covid-19. Volto à questão de que as mulheres têm uma boa capacidade de gestão. Então, nós se queremos um bom processo de, autárquico, sim. Se queremos um bom processo, nós temos que, então, contar com as mulheres que, por normalidade, também estão em maior número no nosso país. Temos muitas mulheres. Então, identificar as que já têm alguma capacitação ou então que têm vontade, porque às vezes é só a pessoa ter vontade e depois a capacitação e a instrução ajuda a alcançar os objetivos, até aquele know-how. E, no entanto, eu acredito que é necessário ter um trabalho mais aperfeiçoado, mais dirigido para com as mulheres, segundo a questão das autarquias. No entanto, nessa fase que estamos parados, quando voltarmos às atividades, porque eu tenho fé que vamos voltar, até porque já estamos na calamidade, daqui a pouco acabamos a calamidade, com todas as medidas de prevenção, eu acredito que podemos sim entrar em um processo de capacitação de mulheres para então elas poderem ser candidatas às autarquias. Bom, já do meu lado, eu vou trazer um bocadinho do confronto da realidade ainda não autárquica para as mulheres. A Ariane falou muito bem que teve a formação que foi baseada no concurso, que era para as mulheres, para formarem as mulheres que já têm alguma visibilidade social, que já são consideradas líderes sociais, líderes comunitárias, para participarem no programa de mulheres para as autarquias, para a igualdade da disparidade de género. Mas nesse programa que foi realizado pelo PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em Angola, e juntamente com o Grupo Parlamentar das Mulheres, esse programa foi criado, ou melhor, o concurso foi lançado em outubro de 2019, nos finais de outubro de 2019. Fecharam o concurso em dezembro, início de dezembro, ou seja, o tempo para que as pessoas pudessem, para que as mulheres pudessem concorrer foi muito curto para já. E foi muito em cima daquilo que são as eleições autárquicas, porque as eleições autárquicas iriam acontecer neste ano de 2020. E esse concurso, que era para as mulheres receberem a formação, somente 50 candidatas passaram e essas 50 só receberam a formação em janeiro deste ano.
na qual o primeiro grupo de 25 mulheres recebeu na primeira semana a formação e a outra na segunda. Tem o Dr. Erin Clarkson, que é o representante das Nações Unidas em Angola, ele é o residente. Ele disse que essa formação é para encorajar as mulheres às candidaturas nas próximas eleições. Ou seja, de certa forma, colocar a mulher de novo em segundo plano. Porque se as eleições já estão a acontecer agora, formam as mulheres agora, então isso significa que estão a reservar o lugar de apenas motivadoras e eleitoras, no sentido de que vão votar, mas que não podem se candidatar. O processo das autarquias está a ocorrer. Já fazem, se não me engano, 4 anos. Eu acredito que foi institucionalizado o pedido em 2016. E mesmo assim, já há grupos, projetos, né, que já estão formados, na qual os homens, desculpem-me falar a sociedade, os homens já estão organizados, já conhecem mais sobre o processo autárquico, e as mulheres só estão a ser formadas agora em cima das eleições, praticamente. Isso é negar o poder às mulheres. Ou seja, se as mulheres tivessem sido preparadas há mais tempo, se o programa tivesse acontecido há mais tempo, as mulheres já estariam preparadas, organizadas, para poderem se candidatar agora, que seriam as primeiras eleições. Mas na mesma, as mulheres foram deixadas para a próxima. Então, quem que garante que na próxima as mulheres já vão estar preparadas para participarem nas eleições? Ou seja, em outras palavras, têm colocado as mulheres para trás, têm colocado as mulheres no lugar de mulheres. Ou seja, aquilo que é disparidade de gênero é somente para um futuro que pode não chegar e que não tem chegado até agora. Existem mulheres líderes dessas sociedades que precisavam ser formadas, mas deviam ter sido formadas logo em cima, agora que está a acontecer, que iriam acontecer as eleições autárquicas. Será que essas mulheres não podiam ter sido formadas há mais tempo para poderem se candidatar? Existem vários projetos, eu vou citar aqui alguns, que é o projeto Agir, do Cacoaco, tem a plataforma Kazenga em Ação, tem a plataforma de intervenção do Quilamba Quiache, tem o Mudar na Viana. Todos esses projetos são presididos, têm os seus candidatos, todos homens. Não tem uma mulher que está a concorrer. E depois eu me pergunto, o que é que a sociedade espera de nós mulheres se nos privam das informações, das formações, naquilo que é o tempo devido, naquilo, no momento que devia ser antecedente às eleições? Isso foi decidido por nós, a sociedade decidiu por nós. Nós fomos deixadas para depois. E agora, como é que nós vamos participar nas eleições? É só mesmo dizer que não, as mulheres têm possibilidades, as mulheres têm abertura e as mulheres é que não estão a querer entrar. Toda a sociedade está construída de uma certa forma a não permitir que as mulheres possam participar com os mesmos direitos de igualdade que os homens. Então as mulheres é que trabalham, têm os filhos. Às vezes para estudar já é difícil. Quanto mais para acompanhar essas formações, acompanhar os comícios, está sempre presente nessas palestras que são realizadas nas comunidades. Os afazeres de casa ficam sempre em primeiro lugar. A comunidade pede mudança, diz que as mulheres têm que aparecer mais, têm que fazer parte. Mas mesmo assim não nos é concedido. As chances que nos têm apresentado não são chances. É mais, desculpem falar, eu vou usar esse termo, é mais engodo do que outra coisa. Porque no fundo está a nos dizer que o nosso lugar não é aqui. Porque a partir do momento que nos oferecem um concurso no mesmo ano que as autarquias estão a acontecer, isso significa que nós só podemos votar e mais nada. Então, trazer isso à sociedade, chamar a atenção a essas coisas à sociedade, é dizer que as autarquias também vêm para visar sobre essas questões. Visar questões culturais, sociais, não é só a questão administrativa
e de melhoramento das estruturas das comunidades. Essas situações também fazem parte, porque as mulheres também trabalham em prol da sociedade, em prol das suas comunidades. Se vai se criar empregos, né? Se as administrações, os novos autarcas vão ser melhores administradores que os antigos. Então, algo tem que começar a ser feito agora, antes do acontecido. As mulheres precisam fazer parte, sim, mas têm que nos dar a oportunidade de estar lá à frente, de ter conhecimento no mesmo tempo em que os homens também têm. Se os homens tiveram direitos, conseguiram formar-se em termos de conseguir informações sobre as autarquias, então as mulheres também deviam ter tido. Então, isso é o que me faz levar a pensar que nós ainda não estamos a discutir disparidade de género. Ou seja, a oportunidade para as mulheres ainda não chegou. Então, pergunto, o que é que vai acontecer depois com as autarquias, ou nas próximas autarquias? O ano já vai acabar, nós já estamos no segundo trimestre de 2020. Pode acontecer que as autarquias podem ser deixadas para o próximo ano, mas mesmo assim, próximo ano também vai estar muito em cima, porque depois vai ter que começar as eleições a nível nacional. E tudo fica para depois, para depois. E vão se acumulando nas bases certos problemas que não nos vão permitir fazer realmente a mudança. Essa é que é a real questão que me preocupa naquilo que é a participação das mulheres, sendo que nós somos mais de 52% da população. E nos condenarem somente ao voto é pura e simplesmente garantir como é que eu posso dizer? Garantir uma vitória sem que nós tenhamos conhecimento do que realmente se está a passar. É isso que eu quero que comece a mudar. É isso que eu acredito que deve começar a mudar. As mulheres precisam estar melhor preparadas, sim, porque elas são capazes de gerir também muito bem. São também capazes de serem candidatas fortes, assim como são os candidatos que estão agora a concorrer. Têm sim. Mas não lhes foi dado o mesmo direito que foram dados, as mesmas oportunidades que foram dadas aos outros candidatos. Gostaria só de ressalvar aqui, estavas a referir que dentro desse movimento Jovem pelas Autarquias, do Projeto Agir, da placa, Plataforma Casanha, não existe uma mulher na frente da liderança desses movimentos. Existe, no Mudar Viana, há uma mulher que é a Elizabeth. É o único movimento que é liderado por mulheres. Mas nós realizamos assembleias e congressos onde poderemos criar alternativas. Em todo caso, eu gostaria de saber como é que vocês acham que os partidos políticos ou aquelas organizações da sociedade civil que financiam, por exemplo, formação no âmbito das autarquias, deveriam trabalhar, por exemplo, com aquelas mulheres que estavam interessadas ou que gostariam de concorrer nas autarquias. Como é que vocês acham que deveria ser feito esse processo, essa formação das autarquias? Ariane, quer começar? Quem quer Começa começar? com a Luiana, pode começar. Tá bom. Bom, é assim. A alternância é importante. Desenvolver hoje é difícil, é muito difícil. E tendo em conta questões de saúde e de proteção da vida humana, torna as coisas mais difíceis ainda. Ou seja, algumas situações começam a ficar para trás para dar lugar às mais importantes. E dessa forma, uma formação em autarquias não seria emergente nesse momento. Porque muitas dessas mulheres que queriam participar ou que participaram, que já tinham começado a se formar na área das autarquias, algumas delas que fazem parte dessas comunidades, fazem parte de comunidades mais carentes e não têm recursos para poder receber todos os documentos necessários, toda a informação necessária a nível técnico, ou seja, usar a tecnologia para poder ter acesso a essas informações. Às vezes, até falta luz. Não podemos carregar o telefone. Quando o telefone está carregado, falta saldo.
para poder entrar na internet, porque há comunidades que eu sei que não têm wireless. Então já estamos a privar as mesmas a receber informações. Nesse caso, talvez a única forma que eu vejo viável seria as comunidades, as pessoas que normalmente, os indivíduos, os ativistas, que normalmente têm feito as atividades, têm formado, têm dado palestras, fazerem uma espécie de manual físico e poder distribuir a essas mulheres, para poder lhes dar alguma continuidade de estudo. Eu acredito que essa seria, nesse momento, uma solução viável e segura. Muito bem, acho que agora é o meu momento. Bom, quanto à atividade que os grupos de formação podiam dar às mulheres nessa etapa, as mulheres que se interessaram desde o princípio na questão das autarquias, eu acredito que antes de mais nada nós temos que pensar no seguinte: tudo o que acontece é uma sequência, vem uma atrás da outra. E se hoje nós temos os problemas que a Luiana acabou de frisar aqui, como acesso à internet e tudo mais, que a Luiana disse e disse muito bem, então são esses impedimentos que nós vamos encontrar agora. Se nós tivéssemos uma sociedade um pouquinho mais desenvolvida, em determinadas comunidades que precisam de um líder autarca ou de uma líder autarca, então nós hoje podíamos encontrar mais facilidade para fazer chegar a informação. O que significa que até para termos o processo autárquico bem desenvolvido ou formação bem desenvolvida, é preciso nós termos muita cautela e capacitação para então podermos aplicar das melhores formas possíveis as resoluções desses problemas. A solução que a Luiana deu é muito boa, que é na situação do material didático acerca das autarquias. Então, esse material podia girar em torno das mulheres interessadas ou que elas já se interessaram há um tempo, para então poderem dar continuidade às suas formações na área das autarquias locais. No entanto, eu também sugeria o seguinte: eu sugeria que cada grupo situado em cada município, os grupos já existentes que trabalham na questão das autarquias, pudessem identificar outros grupos que se calhar ainda não trabalham nessa visão. Nós temos que, eu acredito, não sei se a Liana vai concordar comigo, eu acredito que nós temos que começar a trabalhar mesmo na cidadania e na união das pessoas, independentemente do partido político, independentemente da associação que tiver em causa, e pensar no seguinte: temos agora o objetivo autarquias, autarquias, autarquias. Então vamos trabalhar todos juntos. Existe sim o grupo Projeto Agir, existem outros grupos que estão a trabalhar nessa situação, nessa dinâmica das autarquias, e outros que nós conhecemos, que se calhar não estão a trabalhar na situação, nesse tema das autarquias, podiam ser despertados pelos outros que estão a trabalhar. É uma forma de trabalharmos unidos. E se tivermos maior parte dos grupos associativos, lideranças civis, associações, grupos de partidos políticos, então nós podemos ajudar e criar uma agenda unânime. Okay? Uma agenda unânime. Identificar cada bairro comum, né, assim sucessivamente. Elaborar um material único. Porque nós que queremos espelhar, nós que achamos que as autarquias são a solução para muitos problemas, porque nós temos exemplos vivos de países que implementaram as autarquias e deu certo, que é o caso do Cabo Verde, que tem o processo das autarquias muito bem desenvolvido e funciona muito bem. Então, nós temos fé que devemos experimentar novas coisas, devemos ter novas dinâmicas para o nosso país, parar de dinâmicas repetitivas, porque destas já estamos a ver que não há soluções. Então, queremos uma nova dinâmica, queremos apostar nas autarquias. Então, devemos vir com essa mentalidade de cidadania, união, nacionalismo, angolanos juntos, lutando pelas autarquias. O Projeto Agir entra em contato
com outro projeto, juntos, identificando cada bairro, comuna, município, e então elaborarem um único material. É aquele material que vai gerar a nível de todos, apoiando a ideia da Luiana, e esse material gira a nível de todos para então ajudar na formação. E depois podíamos criar sessões de esclarecimento. Já tem o material, e mediante a situação da pandemia da Covid, sabemos que é difícil, não sei o quê, mas então podemos criar uma forma de ter sessões de explicação, de esclarecimento. Essas sessões podiam ser uma vez por semana, o que significa que cada líder interessado em se candidatar nas autarquias podia então ter os seus dias de estudo, de revisão, de leitura, para então, quando marcarmos o dia de sessões de esclarecimentos e explicações, o mesmo viria com as suas perguntas, com as suas perguntas e com tudo que podia trazer de dúvida, no entanto, do tema das autarquias. Isso podia ajudar nessa fase, se os grupos trabalhassem unidos, ajudaria bastante. Eu acredito que a questão da cidadania, que é um ponto muito importante do projeto Agir, a questão da cidadania é muito importante, deve ser patente. Devemos fazer sentir na prática, não na teoria. Então, acredito que isso seria uma boa forma de fazermos sentir na prática, deixar os interesses próprios e começar a agir pela nação. Bom, eu gostaria de acrescentar, antes que o falasse, né, que, na minha opinião, o autarca, se fosse alguém não partidário, seria melhor, porque essa pessoa deve ser uma pessoa que está perto da sua comunidade. Não pode haver esse distanciamento entre a comunidade e o seu representante, porque isso tem acontecido muitas vezes, não é? Ele já é o líder, né, do poder local, e muitas das vezes está sempre ocupado com a comunidade. Então, se ele fosse alguém não partidário, eu acredito que seria melhor, até para garantir que a comunidade não sentisse certa resistência à sua candidatura, porque na comunidade existem pessoas de diferentes partidos políticos que acreditam em diferentes formas de se comportar. Mas se ele fosse um indivíduo neutro, aí sim, eu acredito que mesmo para que a comunidade se sentisse mais segura, eu acho que seria melhor. Isso, na minha opinião, para que realmente começássemos a fazer política de forma cívica e diferente. Eu acredito que isso seria um ponto crucial. Mas a questão de separar os líderes políticos das comunidades é uma questão muito delicada. Por quê? Porque essas mesmas pessoas que fazem parte de partidos políticos também são pessoas que nas comunidades se calhar fazem diferença. O que eu tento trazer as minhas explicações durante esse tempo de ativismo é que os partidos políticos não podem influenciar naquilo que é as nossas vidas como cidadãos. Somos cidadãos angolanos e como cidadão angolano eu posso contribuir sendo líder autarca. Agora, se eu sou do partido X ou Y, isso eu e o partido. Mas agora, o que a Luiana disse é verdade. O líder autarca tem que ser um líder disponível. Um líder que está disponível a realizar e a se preocupar com as questões da sua comunidade. E é da sua comunidade, não é que o líder autarca de Quilamba Quiache está a vir liderar no Belas. Não vai dar certo, por quê? Porque nós vamos ver que ele não vai ter a sensibilidade. Por isso é que se diz que até os governadores das províncias deviam ser as pessoas que nasceram e que vivem naquelas províncias, para que tenha mais sensibilidade com a questão, mais sensibilidade com a sua província ou com o seu município. Desta forma, quem é um líder, um candidato autarca de Quilamba Quiache, se candidata no Quilamba Quiache e as pessoas o conhecem pelas suas atividades, por aquilo que é, e não pelo partido que ele apoia, mas sim pela sua questão de cidadania. Porque podemos encontrar um líder neutro, que é o caso que a Luiana está dizendo, um líder neutro, mas no fundo
no fundo, é difícil termos líderes neutros, porque temos sempre alguém que tem uma simpatia por um partido político ou por um outro. Mas existe sempre aquele que, como não faz política ativa, então pode ser considerado um líder neutro. Mas, no entanto, eu acredito que essa sensibilidade de pessoas ligadas a partidos políticos não poderem fazer, não poderem se candidatar, ser mais fácil serem pessoas neutras. Aí nós podemos fazer uma análise, um estudo mais aprofundado e saber então como devemos verificar essa situação. Temos que ver, porque eu acredito que opiniões diversas podem ajudar numa única solução, porque nós nunca somos donos do saber. Então, eu acho que essa questão de pessoas neutras, não neutras, acredito que devemos analisar com mais cautela para então. Eu, por acaso, nunca pensei nisso, na questão dos líderes autárquicos serem só neutros, nunca pensei nisso. Mas agora que a Luiana acabou de dizer, faz-me poder refletir e pensar melhor nesse assunto. Sobre a questão da neutralidade das lideranças, há uma questão e que eu já estampei mesmo aqui, que diz que temos alguns exemplos de líderes neutros em África ou em Angola. Um exemplo de um líder neutro. Em Angola, Luiana. Em Angola nós não temos. E eu trouxe exatamente essa questão, porque a questão da neutralidade é no sentido de que durante o momento da candidatura, até o momento que o candidato vai exercer o poder, ele precisa ser neutro, porque ele representa a sociedade e ele vai influenciar a sociedade. Se ele não for neutro, então ele pode ter o poder de influenciar certas comunidades a votarem num certo partido político em termos de eleições nacionais, o que não é correto em termos de dever cívico. Então a neutralidade é exigida nesses momentos. Em África, de facto, não tenho a certeza, mas eu conheço alguns ativistas que têm falado sobre o assunto, da questão de trazer a neutralidade para esses líderes comunitários, para o sentido de que essas pessoas nessas comunidades não precisem olhar para o líder e dizer, prontos, nós já sabemos em que partido nós vamos votar ou qual é a nossa decisão em função daquilo que o líder acredita. Então, essa neutralidade é exigida em todo o tempo, a partir do momento que o candidato se candidata, a partir do momento que ele vence as eleições, se torna detentor do poder local, durante o tempo que ele vai exercer, precisa ser neutro. Isso não significa que ele deixe de ser cidadão, mas a partir do momento que ele é um candidato, é eleito, ele já não é um cidadão comum. Ele está a exercer um poder, está a representar uma sociedade e ele tem certo poder que não pode ser usado em benefício de outros. Se nós queremos diferença, nós devemos começar diferentes agora. Senão nunca vai haver diferença. Nós vamos vir com discursos, mas o fazer real para que as coisas possam acontecer de fato não vão acontecer. E eu acredito que uma das respostas que nós precisamos para haver real mudança política nas localidades é a neutralidade dos líderes. Eu acredito nisso. Ok, neutralidade, líderes neutros. Então, eu já agora, significa que a neutralidade que nós estamos à procura, porque não temos muitos exemplos em África, se calhar em Angola, pelo menos eu não tenho agora em mente exemplos de líderes neutros. Então, a neutralidade que a Luiana sugere é uma neutralidade como, por exemplo, os líderes da Comissão Nacional Eleitoral. Ou seja, eles fazem parte de um partido político, mas que quando trabalham na Comissão Nacional Eleitoral não se representam como partidos políticos, que é para não influenciar. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí, sim. Mas claro que a partir do momento que o autarca, que é administrador, que é líder dessas comunidades, precisa de ser neutro a nível de que nem que ele deixe transparecer qual é o partido
que ele apoia, percebe? Porque a partir do momento que ele deixa claro a qual partido ele pertence ou qual partido ele é simpatizante, indiretamente as pessoas vão seguir o mesmo exemplo. Vão dizer, o meu líder segue partido X, então vou votar no partido X. Porque se o meu líder tiver a fazer alguma coisa diferente, então eu também posso votar naquele partido que o meu líder acredita ser correto. Então, esse problema do influenciar o povo começa nessas coisas mais pequenas. Sim, Luiana, mas agora, gostaria de- imagina, nós temos Consegue um... me ouvir? Consegue me ouvir? Ok, nessa questão da neutralidade daria ou em outros debates, porque existem muitas cenas aí, estás a ver? Porque a questão da neutralidade, normalmente os autarcas depois acabam por ser influenciados pelas pessoas que votaram para ele, ou seja, tentar salvaguardar os interesses daqueles que votaram para eles, então gera outros debates. Eu gostaria de saber como é que vocês poderiam incentivar as outras mulheres a participarem na vida pública, mas concretamente na questão das autarquias. Como é que vocês deviam, tipo, aconselhar as mulheres a estarem mais engajadas, sem precisar depender dessa informação, dessas organizações, né? Mas, tipo, procurar formas, tal como o Projeto Agir, a Placa, a Lauleno, Mudar Viana está a fazer. Como é que vocês incentivariam as outras a participarem? Ariane? Ok. Muito bem. Como incentivar as mulheres para participarem ativamente? Sim, tive um corte por causa de uma chamada. Como incentivar as mulheres a participarem nos processos das autarquias sem terem que depender das formações, né? Conforme o Hitler acabou de explicar. Bom, eu acredito que primeiro nós, como mulheres líderes, devemos saber passar para as outras mulheres qual é a real intenção das autarquias. Porque eu acredito que se nós explicarmos com as mais simples palavras, com o beabá, os benefícios que as autarquias vão trazer à nossa comunidade, explicar claramente, eu acredito que as mulheres vão ter cada vez mais motivação para fazerem parte ou para se empolgarem ou para procurarem como serem líderes autarcas. Por quê? Porque às vezes nós estamos aqui a ouvir autarquias, autarquias, autarquias e não estamos bem a entender o conceito das autarquias, como a Luiana acabou de dizer, que autarca não pode ser uma pessoa de um outro município vir ser líder no meu município, que é diferente, e assim sucessivamente. Explicar como é que é o processo, como é que cada um vai trabalhar, como é que é, quais são as vantagens, explicar como é que o processo está a ser levado a cabo em outras comunidades, em outros países, trazer exemplos vivos e então explicar claramente como é que a mulher pode ser um potencial líder autarca. Então, é a partir dali que nós vamos saber como motivar. Porque às vezes nós não podemos exigir sem antes explicar como é que realmente será a atividade das mesmas dentro do processo das autarquias. Então, eu acredito que a motivação é sempre preciso. Nós temos visto agora uma espécie de aulas de coaching, treinamentos de motivação, interação que tem havido a nível do nosso país, a nível da nossa capital. No entanto, eu vejo que esses temas têm despertado algumas pessoas.
E esse despertar é que tem que haver nas mulheres. Logo, temos que criar uma espécie de um trabalho motivacional, um trabalho de motivação das mulheres que já se interessavam no princípio em serem candidatas. Então, podermos passar para elas e para as outras que não se interessam ou que não se interessavam, mas que têm um determinado potencial, porque eu acredito que todos nós conseguimos identificar algo. Às vezes, nós próprios não conseguimos identificar determinadas qualidades em nós, mas quando vivemos em comunidade, vivemos em alguns meios, conseguimos identificar algum potencial em algumas pessoas. E eu acredito que nós, mulheres líderes, temos que saber identificar isso nas outras mulheres. Em comunidades, em atividades, tu olhas para uma mulher, tu consegues ajudar a identificar, então tu ajudas a trabalhar nestas mulheres. E esse trabalho é que vem a área de motivação, é que vem a área de enquadramento, para então ajudar elas a sentirem aquela vontade que se calhar eu, a Luiana e outras mulheres têm de podermos realizar as autarquias no nosso país. Então é preciso haver aquele esticão, aquele despertar. Todas as vezes que alguém quiser amortecer, então tá lá a teclar, porque nós já vimos que cada um tem a sua forma de processamento, de trabalho, cada um age de uma forma diferente. Então, nós não podemos ter uma forma única de lidar com as pessoas. Acho que a Luiana, que trabalha com comportamentos de pessoas, sabe muito bem como é que isso funciona. Então, para cada mulher tem uma especificidade. Então, as líderes devem entender essa especificidade das pessoas, dos jovens, das mulheres, para então ajudar no incentivo, na motivação, e então poder fazer crescer aquela vontade. Autarquias, por que autarquias? Mas o que é isso, autarquias? Há quem até agora disse que entende o que é o processo de autarquias. Então, às vezes, quando ouvimos autarquias na televisão, é muita palavra bonita, é muita palavra mascarada a nível das autarquias e não explicam diretamente o que é as autarquias. Então, nós temos que simplificar, trazer e mastigar cada vez mais aquilo que é realmente as autarquias e podemos passar da forma mais simples, comunicar da forma mais simples, para as pessoas entenderem da forma mais simples e então motivar essas mulheres a se candidatarem, a terem mais interesse pelos processos autárquicos. Eu concordo com a Ariane. Vou só adicionar que existem dois conceitos na questão da inclusão das mulheres e gerar interesse nelas para que possam participar das eleições autárquicas. Um é o interesse da representatividade e outro da participação. As mulheres precisam de ver exemplos. Elas precisam disso para poderem acreditar que elas realmente têm como fazer. E, de preferência, mulheres que fazem parte das comunidades, para que elas possam ver que não, apesar dela viver os mesmos problemas que eu, ela arranja tempo para poder se munir de conhecimentos, se dotar de informações para poder participar e ainda se candidatar e fazer diferente. Então, trazer o princípio da representatividade, trazer mulheres que já têm exercido poderes cívicos e liderais, já têm liderado na sociedade, é muito importante. Depois, incentivar essas mulheres a participarem, no sentido de criar mais palestras, mais sentadas, rodas de mulheres para poderem discutir política, é importante. Nesse sentido, ajuda as mulheres a estarem preparadas e a engajarem na política. Claro que essas líderes que vão representar e que vão motivar as outras a participar têm que ser dotadas de um discurso mais simples e de fácil compreensão, porque muitas de nós chegamos com os nossos doutoramentos, nossos mestrados, as nossas linguagens acadêmicas e acabamos por deixar as nossas manas sem entender o que realmente está a passar. Eu acredito que passar a imagem de forma clara é uma das coisas que realmente vai fazer com que as mulheres possam criar interesse na política, com especificidade nas autarquias. Eu acredito que nós devemos começar por aí. São as coisas mais simples que vão fazer a real mudança.
Ah, pois, esquecer essa música aí, Che Menino Não Fala Política, que intimidou muitas mulheres e intimidou muitos jovens durante muito tempo. A música, Che Menino Não Fala Política. Eu acredito que a Luiana disse muito bem. Começar a trazer rodas de mulheres que falam de política, que falam de questões cívicas e tudo mais. Isso ajuda as mulheres a entenderem o meio em que elas devem entrar e devem se interessar. Porque não é um meio que é só para alguns ou para outros. Porque, independentemente daquilo que nós estivermos a fazer, no fundo, vamos cair em política. Então, eu acredito que criar essas rodas, criar essas interações, ajuda muito, muito mesmo, as mulheres estarem engajadas, as mulheres estarem interessadas em questões políticas, cívicas, e então poderem se candidatar especificamente às autarquias. Hitler? Há mais alguma pergunta? Olha, tem aqui. Alguém fez aqui uma questão que é. Ou seja, não tem nenhuma questão, mas um comentário. Que Não diz estou que a te ouvir, Hitler. Não está a me ouvir? Alguém fez aqui um comentário. Não estou a ouvir. Luiana, consegues ouvir? Consigo sim. O Hitler diz que alguém fez um comentário. Sobre as mulheres, ou seja, dizendo que as mulheres em África sempre empenharam-se, foram sempre grandes líderes, estás a ver? Cita exemplo da rainha Kipavita, da Zingambande, ou seja, está a tentar, dentro das vossas opiniões, tentou construir um pensamento para dizer que as mulheres em África sempre tiveram empenhadas neste processo. Eu não estou a conseguir ouvir nada. A Luiana conseguiu ouvir? Consegui sim. O Hitler que houve um comentário que diz que as mulheres africanas sempre foram líderes em África. Que existem exemplos da Nefertiti, a Manitenas em Meroí, Kimpavita e Zingambante. Nós não estamos a dizer que não existam mulheres que lideraram, mas que essa representatividade na nossa sociedade é pouca, é pouca. Porque mesmo os relatos que existem, que estão disponíveis para a sociedade, para algumas de nós, são muito poucos. Em termos de história, nós ouvíamos superficialmente sobre o modo de liderar dessas mulheres. O que nós precisamos e que nós estamos aqui a dizer é que haver uma profundidade de conhecimento, saber realmente o que se passou e não conhecer o modo delas de liderança de forma superficial, é que é o essencial para trazer a mudança, para fazer com que mulheres possam se levantar, reconhecer nessas raízes mais antigas o poder da liderança. É isso que nós acreditamos. Nós não acreditamos que as mulheres não lideraram sempre ou coisa parecida, não. Nós acreditamos que elas lideraram sim. Mas para que possamos encorajar e mobilizar outras mulheres a fazerem participação ativa nas eleições autárquicas, todo o processo autárquico, todo o processo político, mesmo esses exemplos precisam ser trazidos mais a fundo. Porque muitas das pessoas conhecem só rainhas Zingambante, Kimpavita, como heroínas, conhecem só elas porque foram rainhas e não a fundo naquilo que elas realmente fizeram e todos os sacrifícios que elas precisaram fazer para chegar até onde chegaram a nível de reconhecimento. É nesse sentido que nós precisamos trazer essas mulheres à vida, mesmo as mulheres que já existem, que têm falado atualmente, que têm participado. Nós precisamos de ver mais essas mulheres. Nós precisamos de ter mais oportunidades de ouvir essas mulheres nos comícios, ouvi-las a falar com segurança, com aquele ar, a posição de verdadeiras líderes. Nós precisamos disso, de exemplos, na maneira de comportar, de falar, de agir, porque muitas mulheres, existem mulheres que só não entram
para a carreira política, porque muitas vezes têm medo ainda das represálias que existem. Existe ainda muita pressão contra a mulher, a forma com que ela vai agir, a forma de vestir, a forma de falar, de onde veio, de onde não veio, se estudou mais, se estudou menos. Então, tudo isso conta. E tirar esse medo das mulheres não é um processo que vai acontecer do dia para a noite. É um processo que tem que começar agora, e já a partir mesmo das eleições, foi o que eu falei no início, que já colocaram as mulheres de lado, a partir do momento que a disponibilidade das informações das futuras candidatas chega no momento em que as autarquias vão começar no mesmo ano, percebem? É colocar a mulher em segundo plano, num plano em que ela vai se atrasando até chegar lá. Vai demorar. Então, mesmo as autarquias agora precisavam ser um modelo diferente. As mulheres deviam ter tido formações no mesmo tempo que os homens, sim. Eu sei que inclui muitos outros setores, cultural, social, existem muitas outras barreiras, sim. Mas essas mulheres podiam ter recebido essa formação um bocadinho de tempo antes, não é? Para que elas pudessem também participar nessas eleições, não eles pudessem só ser guardadas as eleições autárquicas futuras, porque nós estamos aqui presentes, nós estamos aqui agora, nós estamos a falar aqui agora. Mas esse poder de podermos participar como candidatas e verdadeiras líderes nos foi retirado de certa forma. Então nós precisamos trazer o exemplo de mulheres que não estão a desistir, que apesar das represálias, de alguns maus olhares, no sentido de que as pessoas olham para baixo as mulheres por causa do cabelo e etc., mostrar que o nosso intelecto e as nossas razões políticas, as nossas motivações são melhores, também são dignas de serem ouvidas. E as pessoas precisam prestar atenção, as mulheres principalmente, que é para não se poderem deixar vencer sobre essas coisas. Tocando no assunto do comentário sobre as mulheres, que nós já temos representatividade em liderança. É o seguinte, nós conhecemos e sabemos que tem mulheres líderes, sim, ou que fizeram o seu papel durante o tempo do colonialismo. Mas, ao mesmo tempo, é o que a Luiana disse, a representatividade. Nós temos que trabalhar na representatividade. Eu digo que esse processo de empoderamento das mulheres nas áreas devia ter começado a ser feito há muito tempo. Porque o que é que nós sabemos de Zingambandi? O que é que nós sabemos das outras mulheres que então contribuíram, a não ser ter a estátua das heroínas lá quase no 1º de maio? Ok? Não porque as pessoas não têm interesse em saber, temos interesse em saber. E às vezes, quando não temos interesse, devemos suscitar interesse nas pessoas, falar mais das mulheres. Será que nós apresentamos histórias das mulheres, das heroínas do nosso país, na TPA, na televisão, como deve ser? Como é que elas se apresentaram? Qual foi o estilo de liderança e tudo mais? Então, isso às vezes complica a nossa forma de saber como estamos a ser representadas. No entanto, o que eu e a Luiana estamos aqui a tentar dizer é que as mulheres que já são líderes devem começar a emancipar mais aquilo que é a sua representação a nível das comunidades. Não se esconder, não ser covarde ou cobarde. Então, poder mostrar que tem capacidade e então capacitar as outras. O que nós estamos a tentar explicar é o seguinte, é que já existem sim mulheres, mas que por não estarmos em número reduzido no que tange a lideranças, então devemos emancipar. E a emancipação é o trabalho que devia ser feito, que a Luiana acabou de frisar há pouco tempo. Por exemplo, da preparação das mulheres. É verdade que agora está aqui umas regras de que as mulheres, agora os executivos têm que ter mais mulheres, ou então 50%, ou agora acrescentar o número de mulheres nos lugares de destaque. Isso é verdade. Mas nós não podemos nos prender simplesmente nisso. Nós devemos pensar, ok, estamos a puxar essas mulheres para os lugares de destaque. E as outras? Estamos a fazer trabalhos? Estamos a capacitar?
Estamos a ir lá buscar, estamos a mostrar a elas como se interessar. Eu, por exemplo, já tinha algumas aspirações de liderança, mas foi necessário que jovens líderes, homens, que estavam ao meu lado, meus líderes, e são muitos, pudessem me mostrar como é que uma mulher tem que se emancipar, como é que devemos emancipar a mulher, como é que devemos ajudar a capacitar ela. Então, esse é um trabalho contínuo. E é um trabalho que vai ser feito por muito tempo, mas que devemos começar a fazer já. Como diz alguns livros, o momento de fazer é agora. Então, devemos, então, começar a fazer agora, a trazer para as mulheres mais representatividade. Por exemplo, eu acho que esse é a segunda entrevista, o segundo tema das autarquias, que tem 2 mulheres a falar. Isso é muito bom. Isso é uma forma de representatividade. As outras mulheres que estão a nos assistir vão encontrar representatividade e vão querer também começar a fazer parte. Então, a Luiana está aí, a Ariane está aí, por que eu não posso estar? Por que eu também não posso falar? É aí onde nós devemos começar a trabalhar. É aí onde nós devemos começar a trabalhar. E cada líder que já tem um destaque deve pensar nisso. Existem muitos projetos entre os quais Mulheres Levantam Mulheres deve ser um projeto que cada mulher líder deve levar consigo. Porque nós não podemos esperar muito que os homens venham nos ajudar a se emancipar. Se já tem alguns homens que conseguiram ajudar algumas mulheres a se emancipar, então agora nós mulheres temos que ajudar outras mulheres. Porque já sabemos qual é o segredo, já sabemos como é que se tem que agir e então crescer. Ok, nós já estamos a chegar na reta final da nossa live stream. E vou querer que vocês façam as últimas considerações. Vou dar 2 minutos a cada uma, 2 minutos para fazerem as últimas considerações. Aproveitar e dizer que esses debates enquadram-se no âmbito da campanha Jovens pelas Autarquias. É uma forma que nós estamos a utilizar para pressionar as autoridades no que diz respeito à implementação das autarquias. Nós queremos, com esses debates ou com as nossas todas as atividades, mostrar que os partidos políticos não são os únicos interessados na questão das autarquias, que existem jovens que gostariam de fazer parte ou seja, deste processo autárquico, e já fizemos várias atividades. Começamos em 2000 e a primeira atividade nossa foi em 2014, mas quando começamos com frequência foi a partir de 2018. De lá para cá nós nunca paramos, fizemos todo tipo de atividade possível. Fizemos conferência, fizemos palestra, fizemos seminários, fizemos workshops, fizemos manifestação, fizemos conferência de imprensa, elaboramos cartas, endereçamos às bancadas parlamentares e continuamos nesta senda. Nós somos os Jovens pelas Autarquias. Agora como não tem, ninguém fez aqui, ninguém colocou uma questão que dava para vocês responderem, excetuando a questão da neutralidade, já foi respondida aqui. E agora vou passar para a fase da conclusão, ou seja, tem 2 minutos para consolidar o tema. E eu vou começar com a Luiana, uma vez que nós começamos com a Ariane. E vamos fechar com ela, e a Luiana vai ser a primeira pessoa a intervir desta vez. Já? Então, toda a responsabilidade. Bom, esse é um tema que, para dizer que está concluído, é um bocado ilusório, né? Tenho lido aqui os comentários e algumas pessoas que ainda estão assim meio apreensivas sobre a questão do lugar das mulheres nas autarquias, na participação da vida política. Mas, de uma certa forma, o que nós falamos hoje foi mais a intenção da participação efetiva e participativa dos cidadãos num todo, que não se conclua apenas no processo de votar e da sua participação se resumir apenas quando o processo eleitoral está a decorrer.
O cidadão precisa estar atento e ativo em todo momento durante o exercer do poder político. Nós precisamos de ver essa representatividade, essa efetividade do cidadão no processo a tempo inteiro. O cidadão precisa estar ali preparado para monitorar as ações do seu líder, para ver as mudanças. Se nós continuarmos sempre na mesma senda de que não, já tem o líder tem que fazer tudo, e depois chega no final do poder, eu que não acompanhei todo o processo do meu líder, chego e fico desapontado. Não, é mais fácil nós estarmos sempre, em todo momento, atentos e sempre ativos naquilo que é participação política, tanto de cobrança e ajudar também os nossos líderes, porque não é só cobrar. O líder não faz as coisas sozinho. Ele precisa da ajuda de cada um que vive nessas comunidades. Então, nesse processo, eu preciso estar lá em todo momento. Então, não é só votar, não é só participar nas eleições, é participar mesmo durante o poder político, o desempenhar das funções políticas desses líderes. Nós precisamos estar ali. E é isso que eu concluo hoje. Obrigada. Muito obrigado. Nós agradecemos a disponibilidade e a partilha de conhecimentos. Vamos contar contigo mais em outras ocasiões, porque nós vamos continuar nesta senda. Estamos muito agradecidos. E vou passar agora para a Ariane. Mais uma vez, estamos aqui. Na realidade, é para falarmos e darmos as nossas considerações sobre as autarquias. Eu não sei se conseguem me ouvir. Conseguem me ouvir? Sim, estamos a ouvir. Estamos a Ok. ouvir, Sim. estamos a ouvir. Então, as considerações que eu deixo acerca das autarquias é que todos nós devemos ter a responsabilidade que as autarquias não devem ser só preocupação de uns ou de outros, mas que as autarquias devem ser preocupação de todos nós. Todos nós temos de nos preocupar com as autarquias. Todos nós temos que dar o nosso contributo. Todos nós temos de nos preocupar a saber, tintim por tintim, como se diz na gíria, requisito a requisito, ponto a ponto, de como é o processo autárquico, como devemos nos candidatar, como devemos ajudar a desenvolver e então como podemos ajudar isso a crescer. Eu acredito que todos nós podemos contribuir, sim. Todos nós podemos contribuir, sim. Então, eu venho deixar o apelo a toda a sociedade civil, a todos os líderes políticos, civis, não políticos e líderes de organizações filantrópicas, que todos tenham essa preocupação, que isso não deve ser só preocupação dos projetos que já estão totalmente ligados às situações das autarquias, mas isso deve ser uma preocupação de todos, igrejas, escolas, professores, médicos, enfermeiros. Nós pedimos mesmo que todos comecem a olhar para as autarquias como uma forma de resolver o problema do nosso país. Não simplesmente como uma forma, mas como a forma. Porque já estamos há um tempo com uma forma de viver e não está a resultar. É necessário nós criarmos novas estratégias. É necessário nós criarmos novas formas de então podermos encontrar a solução. Porque nós queremos então desenvolver. Os nossos pais já cresceram e estão até aqui com a Angola que estamos e temos. No entanto, nós que somos jovens hoje, queremos uma Angola diferente e melhor para as próximas gerações. Então, todos nós temos que pensar nisso. Parar de pensar em nós e pensar em país. Se pensarmos país, pensaremos autarquias e pensaremos em como desenvolver.
Ok, muito obrigado, Obrigada. muito obrigado. Estamos muito agradecidos pela vossa partilha de conhecimento. Então, gostaria de contar com vocês mais vezes. Gostaria que fizessem um tchau para a câmera. Vocês embora aqui continuarem. Tchau a todo mundo. Tchau. Ok, tchau, tchau. Vamos tentar aqui passar uma imagem exemplar. Um aparato policial por de frente da Assembleia Nacional a tentar inviabilizar então uma manifestação de dezenas de ativistas que reuniam hoje então para exigir aos deputados na aprovação da nova lei da autarquias. Não temos esperança. O país parou no tempo. Eu não consigo compreender. Nem tem inteligência de tirar o jovem daqui, só por via do diálogo. É preciso toda essa força anti-motim. Não. É triste. Como te chama, faz favor? Cambolo Tchaca-Tchaca. O que está acontecendo neste exato momento aqui em frente? Nós estamos a manifestar-nos contra o gradualismo geográfico, contra o pacote do dispositivo autárquico, pois está evado de muitas irregularidades e nós queremos, aqui acreditamos que as autarquias são para os municípios o princípio do crescimento e do desenvolvimento socio-psicopolítico. Então, estamos aqui a exigir o nosso direito, porque nós não estamos preocupados conosco, estamos preocupados com o futuro do país, porque 40 e poucos anos de governação, o país parou no tempo, formou-se marimônio, gastaram dinheiro, roubaram, destruíram, e agora estamos... E essa polícia está a estragar o trabalho de Lourenço, Lourenço trabalha bem, a polícia está com hábitos de José Eduardo dos Santos, por favor, olha a polícia, essa polícia é pouco construída. Esse sinal que se assiste. A polícia usa gás, usa coretes elétricos. A polícia está neste exato momento a usar coretes elétricos. Ô Marcos! Marcos! Atrás sempre. Ilustrações sobre as autarquias. Mas o que é que temos para passar aqui? No meu município, ninguém vai ter fogo. No meu município.
município! Ninguém me representa! No meu município! Ninguém me representa! No meu município! Ninguém me representa! No meu município! Ninguém me representa! Autarquia para todos! Autarquia para todos! Autarquia para todos! Autarquia pertence ao povo! Autarquia! Em todo mundo! Em todo o município, queremos autarquia! Em todo o município, nós queremos autarquia! Em todo o município, município do polícia! Queremos autarquia! No município do polícia! Queremos autarquia! No município do polícia! Queremos autarquia! No município do polícia! Queremos autarquia! Eficácia social das políticas públicas.